gente inicia o nosso estudo. Hoje a palestra, inspirada na palestra do guia que chama Autoridade, eu trouxe um outro título, A Tarefa da Autoridade. O guia resumiu de uma forma tão simples, tão essencial. Para que serve a autoridade? Para manter a lei e a ordem. Essa é a essência mais pura do propósito da autoridade. E o que ele vai falar nessa palestra, basicamente é nos chamando a atenção para como que a gente reage às figuras de autoridade na nossa vida. O trabalho do guia é explorar, escarafunchar, colocar luz em todas as nossas distorções do ego que impedem que a gente seja livre, livre na expressão do nosso ser, livre para a expressão dos nossos potenciais, dos nossos talentos, livres para poder construir na nossa vida o que a gente quiser, abundância. E se isso não está acontecendo na nossa vida, é porque existem bloqueios. Às vezes eu desenvolvi um lado, financeiramente eu consegui, profissionalmente eu posso ter conseguido, mas em termos de afetividade eu estou pobre. Em termos de espiritualidade eu estou pobre, me vejo dependente de coisas e pessoas o tempo todo para poder ter sensações de prazer, porque eu não consigo ter prazer na simplicidade da minha vida, na simplicidade do silêncio, não consigo fazer silêncio. Tudo isso são barulhos do ego, barulhos dos nossos medos, barulhos das nossas crenças equivocadas, de que a vida tem que ser assim ou tem que ser assado. Então, cada palestra o guia vai chamar nossa atenção para um aspecto, ou vários, que estão em desacordo com a nossa paz, com o estado de leveza. A paz pode ser definida assim, viver em leveza. Isso não significa não ter problemas, não ter desafios, não ter sentimentos de tristeza que ora vem, de insegurança que ora vem. Essa semana nós tivemos o encontro regional do Petwork aqui na nossa cidade, em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais. É um encontro de 2 dias e a gente foi, uma aluna foi conhecer esse trabalho. Em determinado momento, eu encontrei com ela assim nos corredores, falei, e aí, como é que tá? Ela olhou para mim e falou assim, com os olhos assim, cheios d'água, de tanto chorar, e falou, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas está tudo vindo à tona, coisas que eu achei que já tinha resolvido, e está tudo aparecendo aqui. E ela falava isso com um certo tom de transtorno, né? Não parecia bom. E eu disse, não, mas que bom. Mas que bom não, eu não sei o que eu faço com isso, é coisa demais. E aí eu falei, olha, tá vendo esse tanto de gente? Tá todo mundo aqui, tem gente que está nesse caminho há mais de 20 anos, 18 anos, 15 anos, 10 anos. Não tem nada diferente de todo mundo aqui. Está todo mundo se havendo com essas mesmas coisas.
A diferença é que as pessoas que estão mais tempo nesse caminho, elas já estão aprendendo melhor a não brigar com aquilo que está vindo. A acolher o que vem e até agradecer. Como diz um espírito na psicografia de João Nunes Maia, ele diz, se não me engano, Miramês, ele diz, eu nunca esqueci dessa frase, bem-aventurado é aquele que aprendeu a amar a verdade. Espiritualmente a gente é tão infantil que a gente vive fugindo da verdade e rezando para Deus para poder nos trazer resultados, melhoras, sem que a gente tenha que passar pelo encontro com a verdade. Veja bem como é contraditório. E a gente faz isso sem perceber, né? Mas cada vez a gente vai tendo mais consciência dessa dinâmica e de como que a gente evita, né? Nós estamos aprendendo a ter consciência das nossas resistências a esses encontros. E elas continuam de formas mais ou menos sutis. Nós vamos aprendendo, né, a escutar essas vozes que vêm das nossas reações diante de situações que acontecem todo dia, né? Eu me lembro de uma pessoa que ela me disse, olha, eu percebi, no momento que eu ganhei um presente, eu percebi que eu agradeci, eu sorri, mas aquilo não me tocou em nada. Isso acontece também quando eu recebo um elogio. É sutil essa percepção, às vezes passa batido, mas tem algo tão importante ali. Está dizendo, olha, eu não me sinto à vontade para receber. Se eu não me sinto à vontade para receber, o que a vida então vai me dar? O que ela me der, eu vou estar recusando, sem saber que eu estou recusando. E se eu não me sinto à vontade de receber, aí começa o trabalho. Por quê? Vamos explorar. E às vezes é uma sensação. A sensação que eu tive é que eu fiquei rígida. Eu fiquei fria, como se eu tivesse congelado. E aquilo não tivesse importância. E se for ver, investigar, o que nós vamos achar, talvez são dores de momentos em que eu deixei de lado, mas estão ali, se apresentando em forma de reações a cada situação na vida. As situações são diferentes, mas as reações são as mesmas. As mesmas reações que a gente teve na infância e que ficaram esquecidas racionalmente, mas as nossas respostas emocionais, elas continuam bem fiéis à maneira com qual a gente ficou preso ou congelado em algumas situações. E aqui o ponto que ele nos chama a atenção é como a gente reage às situações de autoridade na nossa vida. Autoridade foi, quando a gente fala em autoridade, muitas pessoas já pensam no pai ou na mãe. Em algumas famílias, a mãe é a autoridade. Ela tem uma força mais presente na tarefa de manter a lei e a ordem. Seja a mãe, seja o pai, seja um padrasto, uma madrasta, uma avó, não sei quem foi o responsável que trouxe essa figura de autoridade. Então o guia fala que nos primeiros momentos que a gente começa a desenvolver uma autoconsciência, que o bebezinho, a gente quando nasce durante um bom tempo, a gente nem sabe que está vivo, né? A gente nem sabe que a gente é a gente. A gente não tem autoconsciência no primeiro momento,
né? A psicanálise fala assim, o bebê, ele tem a impressão de que ele e a mãe são um. É uma visão espectral, ele fica ali embolado na mãe. Por isso que é tão forte, gente. A gente não faz ideia dessa relação com mãe e com pai. Tudo que a gente falar a respeito disso vai ser sempre pouco para que a gente possa definir a profundidade dessa relação. É muito forte, né? E principalmente com a mãe ali, né, que vem gestando essa criança e depois, nesses primeiros momentos, é o primeiro olhar, né? É a primeira identificação, é muito forte. Falando de novo desse processo, mesmo antes de estar envolvido com o Petwork, eu já me tratava, eu me trato há 20 anos que eu faço terapias, vou mudando às vezes de terapeuta, há 20 anos, e eu lembro que minha terapia ela começa falando do pai. Né? E na última sessão de terapia, quando eu fui investigar algumas dificuldades que eu estava tendo no meu relacionamento, eu cheguei de novo no pai. Falando da mesma coisa, há 20 anos. E eu acho que nos próximos 20 anos, nós vamos continuar. É mais do mesmo, mais do mesmo. Só que são novos ângulos da mesma coisa. E às vezes a gente fica, não, isso de novo, não, eu já sei. Teve uma pessoa outro dia que falou no nosso grupo, né, de psicologia, não, eu já sei tudo sobre isso. Nossa, que presunção, gente. A gente achar que sabe tudo sobre essa relação tão básica que é mãe e pai. É muita presunção, né? Porque por mais que eu esteja hoje, tenha uma relação boa com meu pai, não é desse pai que eu estou tratando, desse pai físico que está ali, que eu não tenho problema nenhum com ele hoje. Já tive muitas. Mas eu estou falando daquele pai que eu tive problema. Eu estou falando lá daquele menino, das marcas daquele menino em relação àquela figura de autoridade, aquele pai. Essas marcas, elas continuam vivas. E elas são perceptíveis. Não porque eu fico lembrando disso, porque eu não fico lembrando disso, mas isso me é lembrado toda vez que eu vejo reações de intolerância, de raiva, de insegurança nos meus relacionamentos. Quando eu vou explorar aquilo, aonde que eu chego? No pai. Ou na mãe. E esse é o nosso trabalho. E é esse o convite de abertura para que a gente possa estar aberto e com gratidão a tudo que chega. Tudo que chega é mais um passo, é mais um nó que desata, para que a gente esteja um pouco mais livres, mais liberados. E às vezes é tão difícil a gente começar, né? Outro dia a gente falou, quando a gente está com fome, eu não quero saber de autoconhecimento, eu quero comida, arroz e feijão. Depois a gente vai dar outros passos, né? Tem hora que a nossa fome é tanta que nós não temos cabeça para mergulhar nisso. Então nós precisamos de ir com calma, de dar um passo, e aí nós vamos buscar os tratamentos energéticos, a acupuntura, né, uma terapia, uma massagem, né, e tantos outros recursos terapêuticos para que a gente vá aos poucos desenvolvendo essa abertura para poder entrar nesse caminho. E depois ir fortalecendo a nossa decisão de nos mantermos nesse caminho, porque não é fácil, né? A gente está se havendo com tantas expressões desse ser que são contrárias ao que eu mesmo tenho como ideal. Né? Conversando com o Marcos aqui mais cedo, e ele lembrou uma passagem do Cristo, onde Jesus diz para Pedro, Pedro, eu te levarei aonde não queiras ir. Pedro falava, não, Senhor, eu te acompanho, eu te amo, eu estou com você. É, Pedro? Então vou te dizer, eu te levarei para lugares que você não quer ir. Está disposto a estar comigo nesses lugares? E é isso que o Cristo está nos convidando. A nos conduzir para lugares que a gente não quer ir.
Mas são esses os lugares necessários para que a gente possa, de fato, nos libertar. Estarmos liberados. A nossa ideia de caminho e de melhora espiritual ainda é muito seletiva e ainda é muito condicionada às sensações do que me parece bom e não do que é necessário. Nós vamos aprendendo a romper esses padrões seletivos, né, de justiça seletiva, de bem-estar seletivo, de encontro seletivo com a verdade. Enfim, diante da presença dessas autoridades, ele diz que quando a gente começa a desenvolver a autoconsciência, o primeiro dissabor que a gente tem na vida vem dos limites que essas autoridades colocam para nós. E esses limites chegam na figura, principalmente da mãe e do pai, dizendo não. A criança, com o cognitivo da criança naquele momento, ela não tem condição de compreender que se o pai ou a mãe estão falando não para aquele iogurte naquela hora, ou estão falando não para ela poder fazer uma brincadeira fora de hora, que aquilo se trata de amor, que está na função de autoridade. Autoridade é amor. Quando ela está na função de exercer ordem e lei, a criança precisa muito de disciplina para ela dormir. Uma criança, eu vejo meus sobrinhos, minhas filhas, se deixar um celular na mão do menino hoje, não é? Quem sabe, quem tem criança sabe, ele não tem condição de ter um uso saudável disso. Seja pelos caminhos que ele vai navegar, ou pelo tanto de tempo que ele fica ali. São horas, às vezes ficam horas, 4, 5 horas, ali, no joguinho. Envolvido, hipnotizado, absorvido por aquelas cores, aquela dinâmica. Se não tem uma autoridade para dizer, chega, sua hora acabou, né? Às vezes para falar no banho, né? A conta de água aqui, não sei em outros lugares, mas aqui aumentou mais de 30% esse ano, não foi? Tá? De repente ficou muito mais caro. Se não tiver autoridade para chegar para o filho, ó, é hora de sair do banho, fica ali, vai brincando com a água. E fora as questões ambientais. A autoridade, então, ela é um exercício desse amor. Mas a criança, ela não tem noção, principalmente, né, os mais novos, isso é sentido como uma hostilidade. Eu nunca me esqueço de uma fala da minha filha com 2 anos, já falei isso em outros momentos, mas é sempre uma fala emblemática, que ela me dizia, ela tinha uns 2, 3 anos, ela é muito novinha, papai, se você não faz o que eu quero, é porque você não gosta de mim. Era essa a noção dela, porque eu não estava deixando ela comer um doce antes do jantar, e ela começou a chorar, e aí ela fala, você não gosta de mim? Eu falei, por que você está falando que eu não gosto de você? Porque se você não faz o que eu quero, é porque você não gosta de mim. Essa é a mais ingênua e pura expressão dessa dimensão que o guia está ressaltando aqui. Nós sentimos como hostilidade e como desamor os limites. Então, é o que Freud falava, né? As castrações. Isso dói e dói. Isso, mesmo que isso seja feito com amor e cuidado, porque às vezes ela é feita com amor e cuidado, mas com firmeza, porque senão os filhos dobram a gente e eles ganham, né, a direção. Mas, ou mesmo quando é feita de uma forma dura, pesada, sem cuidado, seja com afeto ou sem afeto, com cuidado ou sem cuidado, na imperfeição dos pais,
né? Que nunca vai ser sempre com cuidado. O efeito, seja com cuidado ou não, é esse. É de um poder hostil e de desamor. E nessa hora, então, ele chama a nossa atenção para que a gente perceba como que a gente reage a isso. De que forma que a gente reage a essa autoridade que chega. É o primeiro conflito da nossa criança. Aí ele diz assim: as reações frequentemente inconscientes à autoridade indicam se esse obstáculo tornou-se decisivo para a maturidade ou não. O guia ele tem algumas formas de nos ajudar a enxergar o que significa maturidade emocional, do que significa maturidade espiritual. Uma das formas que ele diz é: maturidade é a sua capacidade de lidar com frustração. São imaturas as pessoas que não aceitam as frustrações na vida. É aquela criança, pode ser adulta, mas continua respondendo como aquela criança que quer, porque quer que tudo seja do jeito dela. O ser mais evoluído, né, que a gente tem notícia que pisou nesse planeta, ele viveu muitas frustrações. Jesus, ele perdeu amigos, né? Ele foi abandonado, criticado, até o ponto de ser torturado e morto. E ainda assim, ele se manteve firme ao propósito do amor e da devoção. Tamanha maturidade espiritual que ele tinha para não se revoltar, se rebelar, se desesperar diante das frustrações que a vida vinha impondo sobre ele. Aqui, maturidade está sendo dita de uma forma um pouco diferente, mas faz referência a essa mesma essência. Vai indicar nossa maturidade pela forma com que a gente lida com a autoridade. Se a pessoa se ajusta à autoridade de uma forma madura e livre, isso marca um desenvolvimento da alma. Se, por outro lado, a reação à autoridade permanecer infantil, com a predominância de atitudes compulsivas inconscientes, então esse marco permanece para ser alcançado em encarnações posteriores. A gente não precisa ter pressa, viu, gente? Pode tranquilo, todo mundo respirar, né? Não tem pressa. Nós temos aí uma eternidade para continuar esse trabalho. Essa é outra visão que a gente fica, às vezes, desesperado, mas não vai dar tempo. Não tem. Não tem que dar tempo. Né? Vamos seguindo. Uma amiga minha outro dia falou: eu não vou ver esse Brasil melhor, é tanta confusão, tanta roubalheira, eu acho que eu vou morrer sem ver esse Brasil pleno, né, de educação, de justiça, de tudo mais. Mas com certeza, você vai morrer e nascer de novo, e morrer de novo talvez, sem dúvida. Nosso processo é lento. Então ele continua: a criança ela tem um anseio impaciente, e esse anseio impaciente é essa pressa, né, que continua em nós. E aí quando a gente cresce, a gente vai vendo que as coisas não são assim, elas não funcionam, a criança quer tudo rápido. Eu falo com a minha filha, nós vamos na cachoeira no fim de semana. Aí ela já vai lá para a porta. Não, filha, é no fim de semana. Ela não tem essa ideia. Né? Eu quero e é agora. E aí quando a gente é adulto, a gente já começa a entender que tem um tempo,
Não, estou fazendo aqui um curso de psicologia, vou demorar 5 anos, né? A gente vai aprendendo essas noções de tempo. E isso vai fazendo com que mude as noções de autoridade para nós. A autoridade, que naquele momento era pai e mãe, deixa de ser. Chega uma hora que eu passo a olhar o meu pai com a minha mãe, né? Minha mãe fala para mim pôr o agasalho, eu já não ligo mais, já não estou dando tanta importância mais. E agora nós temos outras autoridades. Quais são as autoridades quando a gente está num curso de formação? Aí é o reitor, é o professor que vai dar a nota, é a autoridade. Ele que vai definir. Não é assim? Quando você está num trabalho, quem é a autoridade? O chefe. Por isso que tem gente como eu, assim, que tem horror de trabalhar. Empregado, que criou um jeito de ser autônomo. Hoje eu fui vendo, gente, então é por isso. Olha a dificuldade aqui com meu pai, com a autoridade. Gente, eu não vou ter férias, não vou ter carteira assinada, mas eu não vou ter chefe. Não vai ter ninguém para me mandar, porque eu tenho horror, né? Já basta minha mulher. Horror! São as autoridades. Como você lida com as autoridades? A forma com que você lida com as autoridades hoje é a reprodução dessas dificuldades infantis. Isso é tão sério que pode afeta a nossa vida como um todo. Lembro de uma pessoa que me trouxe uma história, e ele vivia num colégio onde ele era muito feliz nesse colégio. Super integrado, popular, tinha lá toda a turma, as brincadeiras, mas chegou uma hora que o pai precisou de mudar para um outro bairro, a situação financeira mudou e o pai foi lá e tirou o menino do colégio. Na hora que ele estava prestes a dar inclusive mais um passo, que ele ia se aproximar daquela menina que ele tanto enamorava de longe, estava chegando a época de dar mais um passo, né? Que ele ficou sabendo que ela também tinha um interesse nele, saiu. E essa não era uma época que se encontrava, que ele ainda saía sozinho. Saiu daquele lugar e começou a estudar numa outra escola, mais periférica, uma escola sem tantas condições, uma escola que tinha um índice de violência, onde eles chegaram, já foram olhados e começaram a ser maltratados pelos outros colegas. Esse menino, ele viveu uma frustração tão grande que nesse momento ele desenvolveu um ódio por esse pai, por essa autoridade. E esse ódio passou a desenvolver nele um pensamento que diz: eu nunca vou depender de dinheiro para fazer nada que eu quero. Ele vira as costas para esse pai e começa a vida desprezando. A partir dali ele vai desprezando o pai. E assim que ele se forma, ele vai trabalhando como um louco e consegue uma independência financeira, né? E começa a fazer tudo que ele quer. Então ele ganha dinheiro, depois ele quebra. Ele começa a ir bem, depois ele joga tudo fora, porque ele não pode deixar de fazer nada que ele quer, porque ele ainda está se vingando desse pai, dizendo: tá vendo, eu faço tudo, eu não preciso de você. E o guia nos ensina que da mesma forma com que a gente lida com o pai e com a autoridade, é a mesma forma com que a gente lida com Deus, né? E assim toda vez que alguma coisa sai errada na vida dele, ele vira as costas para Deus e entra num processo de extrema revolta e rebeldia, né?
Então esse é o convite para que a gente pense como é que eu lido. E aí também ele é um autônomo, né? Como não podia deixar de ser, desenvolveu uma empresa sem chefe e não pode, né? A dificuldade de lidar com hierarquia, a dificuldade de lidar com poder. Um outro nome para autoridade seria poder, né? E é muito difícil. Tem gente aqui que, né, que tem a experiência de transitar, né, pelas ordens militares, e ali se aprende muito cotidianamente a lidar, né, com as hierarquias, com as patentes, né, e ali é um exercício que algumas pessoas têm, mesmo que essa autoridade que esteja ali esteja fazendo algo extremamente distorcido aos meus olhos, ainda assim me cabe bater a continência em respeito, em reverência, um exercício para alguns insuportável, né? Mas para outros muito necessário, né? Que vai desenvolver aí toda essa humildade, que vai desenvolver toda essa noção de maturidade ao lidar com esses lugares. Então, o guia nos diz assim, 2 posturas básicas acontecem como reações a essa autoridade na nossa vida. Não é que uma pessoa tenha só uma postura e outra só outra. Isso se mistura. Pode ser que alguém tenha uma tendência maior, mas a gente tem as 2 dimensões. E ele vai falar um pouquinho delas. A primeira categoria de reação é daqueles que se rebelam e se revoltam externamente contra a autoridade. Eles sentem a autoridade como inimiga, porque muitos desejos que eles entendiam que eles tinham, que foram frustrados, não eram maus nem prejudiciais, né? Uma criança, ela não sabe, ela não tem ideia que o desejo dela de comer doce antes do jantar é prejudicial. Então, quando alguém chega e corta, isso não é entendido como algo bom, é entendido como algo hostil, frustração. Então, quando se a pessoa possui uma natureza extrovertida e comunicativa, combinada com uma certa coragem, a rebelião tomará uma forma na qual ele ou ela lutará ou resistirá abertamente. Então são pessoas que entram em guerra com pai e com mãe. É aquela rebeldia, né? Aquela brigalhada em casa, né? E às vezes situações de revolta, de comportamentos antissociais, pessoas que às vezes começam a criar posturas de afrontamento, que são só para afrontar, né? Isso pode acontecer desde a forma mais leve até escalas mais amplas de rebelião social. A forma mais leve talvez ela nem seja percebida, mas ela está acontecendo ali, né? O exemplo de uma pessoa que chega para mim e me fala assim, ela chega dizendo, olha, eu tenho uma tensão crônica e eu não sei mais o que fazer para lidar com isso. Fisioterapias aliviaram, acupuntura alivia, mas volta, eu não sei. Então vamos investigar, né? Pedir a ela, a gente faz uma focalização. O que é a focalização? A gente dá atenção às sensações corporais. É um método desenvolvido pelo Gendlin que nos ajuda a investigar o inconsciente através do corpo. O Gendlin não usa essa palavra inconsciente, mas ele usa a palavra implícito, que ele diz, não está inconsciente, não está tão longe assim, ele está implícito, está num lugar que você pode ver e pode tocar diretamente. Basta você prestar atenção no seu corpo. E no corpo, isso aparece em forma de sensação, que ele chama felt sense, sensação sentida. Redundante, mas foi a tradução que a gente conseguiu mais próxima
dessa experiência, onde não tem algo, às vezes, físico, que você tira uma radiografia e não tem nada, mas está lá, sentido, aquele aperto no peito, no caso aqui, uma tensão que já passou para o físico, e foi pedido, então, presta atenção nisso, respira nesse ponto, e veja o que vem. Quando você aprofunda o seu olhar, a sua atenção na sensação. E aí, ao passar um tempo, ela diz, a sensação que eu tenho é que eu estou encurralada. E aí tentamos explorar um pouco mais o que faz você se sentir encurralada. Não sei, mas é uma sensação de estar encurralada. Eu até trouxe uma outra palavra, oprimida, mas encurralada foi a palavra que ela deu, que estava mais identificada aquela sensação de tensão, mas ainda não sabia. Então a gente volta, e aí quando a gente volta ela começa a falar do pai. Estou lembrando do meu pai. Ou seja, encurralada me lembrou pai. Essa era a autoridade que os encurralava pela opressão. Tem pais, tem de outra pessoa, outro dia ela falou, agora que eu estou tendo noção do que eu vivia, a gente tomava surras e surras e surras, mas era uma coisa que hoje eu olho, era uma violência que a gente convivia com ela cotidianamente, mas hoje eu olho, era uma violência absurda que a gente vivia com a minha mãe, que dava chineladas e correadas e surras de mangueira. E tem outras autoridades que não precisam encostar a mão, é uma opressão com o olhar, né? E assim era essa a sensação de que o olhar do pai era de uma opressão que submetia a todos naquele regime, né, autoritário, ditatorial. E ali ela diz que quando vinham as ordens, ela não brigava, ela dizia, não, tudo bem, mas eles viravam as costas, ela ia lá e fazia do jeito dela. É uma rebeldia silenciosa, é uma rebeldia que não causa alarme, que não quebra janela, que não grita, que não bate porta. Essa é a rebeldia extravagante. Aqui não, silenciosa. Ninguém sabia. Em horários que eu sabia que ninguém ia saber, eu namorava com quem eu queria. Eu beijava quem eu queria. E eu fazia o que eu queria. E voltava lá e concordava com... Não, concordo. Não, você está certo. Não, que pode deixar. Mas estava ali essa rebeldia. Essa é a primeira. Mas lá dentro, a rebeldia estava lá. E por mais que ela fizesse, isso não deixa de ter gerado as marcas de dor por essas situações em que anos ela vivia ali, encurralada. Isso está presente aonde? Na tensão corporal que ela vive hoje. Sim? Porque parece que ela se safou por um lado, mas por outro, não, ela ainda é como se ela vivesse internamente, é como se ela vivesse ainda emocionalmente nesse regime. É assim? Tem hora que a gente dorme. Outro dia eu sonhei que eu estava num campo de concentração. Então, era uma situação que eu estava vivendo que emocionalmente eu estava me sentindo preso, prisioneiro. E os sonhos representam isso com imagens, sons, cheiros, sensações. Representam toda essa dimensão emocional. Então, o nosso emocional ele é muito onírico. A gente está vivendo aqui uma realidade material, mas emocionalmente nós vivemos um sonho. Cada um vive um sonho. E essa pessoa vive o sonho de ainda estar lá nesse regime de opressão. Por outro lado,
numa outra categoria estão aqueles que em algum momento, inconscientemente, mesmo que eles não tenham pensado nesses termos, eles sentiram e disseram, mesmo que não tenha sido consciente isso, em algum lugar é como se eles definissem isso. Se eu me aliar com a autoridade, mesmo não gostando dela, eu estarei seguro. Para quê? Para salvaguardar, para assegurar a nossa posição. E esconder a rebeldia, não é que essas pessoas não são rebeldes, mas elas esconderam a rebeldia e se aliaram ali. E ficaram, na máscara de que está tudo bem e que eu sou agora um aliado da lei. O guia chama, esses são os legalistas. E essa lei, gente, não é a lei humana, não. É a lei nesse sentido, de estar junto com autoridades, junto com o poder. Na política é muito interessante isso. Se vira lá o partido político, uma gama de deputados, de repente, que estava apoiando um lado, começa a apoiar o outro. Não, sempre pensei assim. Vai lá e vê o que pensava antes e depois. Vai mudando, porque não me convém mais pensar assim, porque isso está em desacordo com a atual autoridade. Ele não se rebela, ele se alia àquilo ali para poder se sentir seguro, porque eles têm medo das próprias tendências rebeldes. Esse é o drama dessas pessoas que se aliam. Eles têm muito medo da rebeldia, muito medo de mostrar que eles não concordam. Então eles têm que, inclusive, abafar todos esses que se exaltam. Eles criticam, eles querem abafar aquilo, porque aquilo é muito ameaçador. Então eles projetam naquilo que parece anarquista ou rebelde, a raiva que vem do medo da própria rebeldia, gerar situações de sofrimento. Quanto mais medo eles têm das próprias tendências rebeldes, mais severos eles se tornarão em relação ao infrator. Então eles veem uma parte de si próprio que eles não querem expor. Assim é com tudo, esse é o mecanismo de projeção. Quando também a gente vê muitas pessoas aí hoje em dia com ódio dos homossexuais. O que é isso? Se não essa mesma ideia. Esse ódio vem porque eles estão expressando uma parte deles que é inaceitável. E essa parte pode ser inclusive essa liberdade, essa afetividade. Então colocamos tudo aquilo que a gente julga e acusa com carga energética, seja um partido, seja uma postura, tudo aquilo que a gente exagera nessa carga de tensão, de cobrança e de raiva, pode saber que nós estamos lutando com uma parte nossa, que ainda é muito difícil de ser acolhida por nós mesmos. Essa é uma lei que o guia traz, que eu acho que eu posso estar lembrando ela todas as palestras nossas, para que a gente não se esqueça. Você pode ouvir aqui hoje, mas amanhã ouvir de novo é sempre importante, e amanhã nunca fica velho. O inconsciente de uma pessoa afeta o inconsciente de outra, de modo infinitamente mais forte do que uma atitude. Olha o que ele está dizendo. Tudo isso que está mal resolvido em nós, e que a gente nem sabe, isso aparece na energia da nossa voz, na forma com que a gente conversa com alguém.
Então, às vezes, a autoridade vem com tantas questões mal resolvidas, chamar a atenção de outro que precisa e que está fora da lei, que aquilo chega para o outro com um ódio e uma raiva absurdo. Porque o que está sendo afetado, às vezes ele até está certo, mas como está muito mal resolvido, eu não chego ali impondo um limite de uma forma tranquila e com bom senso. Junto com aquilo, tem envolvido medos, raivas, distorções da personalidade, e isso afeta muito mais do que a coisa em si, o chamar a atenção em si, o corrigir em si, né? Em outras palavras, se você for levado a determinadas atitudes, movido por seus medos não reconhecidos, o efeito sobre outras pessoas será muito mais forte do que quando você faz a mesma coisa, né, com outros motivos, reconhecendo essas tendências, né? Quando eu reconheço, olha, eu sei que eu estou alterado para falar isso com você, não é fácil para mim poder dizer isso, mas eu quero te dizer que já chega de outra forma, né? Eu já recebo isso de outra forma, do que quando vem essa alteração inconscientemente, a pessoa fala ali cheia de arrogância, né? Cheia de razão. Quanto mais forças e reações escondidas tiver na atitude do legalista, desse que está cobrando pela lei, pela justiça, mesmo que ele esteja agindo conscientemente de boa fé, mais adversos serão os efeitos sobre o rebelde. Então essa é a ideia. Nós vamos estar sempre descobrindo motivações ocultas que fazem com que os nossos propósitos estejam indo para outros lugares. Às vezes eu quero que aquilo ali aconteça de um jeito, mas eu não percebo que eu tenho motivações ocultas que está distorcendo. Então, o trabalho é sempre a gente está aberto para acolher essas motivações. E aqui ele diz assim: sempre que a humanidade descobre uma atitude errada, ela se volta para o extremo oposto, que é igualmente errado. Nós vamos navegando pelas polaridades, né? Quando a gente descobre uma coisa errada aqui, o que a gente faz? Isso tudo é errado. E aí eu vou para um extremo oposto, né? E aí cometemos outros erros nesse extremo oposto. E assim nós vamos, né? Seja aqui dentro, individualmente, quando a gente se percebe, né, cometendo alguns equívocos, aí a gente começa a radicalizar e fala, não, nunca mais, não posso fazer assim, não posso exigir mais isso de mim, vou lá para um outro extremo, né? E percebo, né, eu percebo pessoas que se deram conta do quanto que a raiva delas era destrutiva, era nociva, e elas foram lá para um outro extremo e começaram a engolir e a reprimir toda a raiva e, né, montar uma máscara de bonzinho e de boazinha, onde a raiva não pode aparecer de jeito nenhum. É um extremo oposto. E às vezes esses extremos opostos, eles vão oscilando de vidas em vidas. Aí nessa vida eu venho como boazinho, né? Essa vida eu venho num extremo de não poder expressar minha raiva de momento algum, submissa, aceitando tudo. Porque talvez eu venha desse extremo, de um medo tão grande da violência, de um medo tão grande do que eu já fui capaz de fazer com a minha raiva, que eu vou lá para o extremo oposto. Para depois eu ir voltando e equilibrando e aprender a saber que, né, eu preciso, que eu posso viver, me posicionar às vezes de uma forma firme, que isso é tão saudável, que isso é tão importante, né? Isso nos salva. Se a gente não aprender a lidar com a forma saudável com a raiva, a gente não vai saber pôr limites na nossa vida.
Tem situações que nos pedem limite, tem gente que é muito folgada, e se você deixar, ela vai te invadindo, ela vai tomando espaços que são seus. Se não tiver isso, para poder pôr um limite, né, nós vamos perdendo. Passam, né? Tem um poema que fala, então ele chegou, entrou na minha casa, pisou nas minhas flores, e arrancou tudo, estragou tudo, eu não disse nada. Fez isso, eu não disse nada, até o momento que ele arrancou minha língua, e agora eu não consigo, não tem mais nada para dizer. É um poema muito trágico e triste, mas terapêutico. Para aqueles que têm medo da raiva, sabe? De que se impõem situações que são injustas. Eu não estou lutando, não é para destruir o outro, não, é só pelo que é justo. Né? Eu estava trabalhando com uma pessoa que separou, e a outra parte, né, impondo situações super injustas, e ele aceitando. O que tem por trás disso, gente? Culpa, aceitando. Como se aquilo estivesse redimindo, aquilo fizesse dele o bonzinho. Né? Se aliando aí às autoridades, se aliando aos poderes. Né? Então, quando começa a aumentar a autoestima, começa a aumentar a segurança interna, eu começo a pôr limites e falo, não, aqui já está demais, isso é um abuso, não concordo. Não, então nós vamos para o advogado. Não, vamos para o advogado, mas eu não vou mais permitir esse abuso. Né? Vamos indicar os advogados aí. Os advogados. É o mais comum no divórcio. Então, tem mais outras coisas, muito mais a explorar, sempre tem. Mas eu queria terminar com uma referência a Jesus. Então, encerrando aqui essa parte, isso aqui é muito bonito. Para aqueles que se revoltam contra a autoridade, o caminho é nos ajudar a meditar sobre o conceito certo de autoridade. Busque descobrir a diferença entre a autoridade real, no sentido divino, e a autoridade humana, imperfeita, que você encontra na sua vida. Uma vez que a humanidade é imperfeita. Veja que inconscientemente você ainda pensa que autoridade significa somente o tipo errado. Ou seja, que a autoridade continua significando para você aquelas figuras que estão ali para te censurar, para te cercear, para te impedir de ter prazer, para te limitar, para tirar a sua liberdade. A gente continua, né? Os que têm essa dimensão rebelde, mesmo que ela não seja aflorada, mas veja, né? Eu me lembro de uma formação, e agora também estou na formação do Petro, que não é diferente, mas eu lembro de uma outra formação que, de repente, a gente estava no meio da formação e eu comecei a ver atitudes das coordenadoras, assim, eu falei, nossa senhora, vou sair desse trem. Só que era uma formação cara, uma formação super bacana, né? Um inglês, Roger Vulger, o cara vinha lá da Inglaterra, um curso profundo de regressão de memória, vinha aqui, a gente ficava 5 dias lá, fazendo regressões, um trabalho profundo, e de repente eu quase desisti do trabalho, porque eu estava me rebelando contra uma autoridade que eu estava achando super injusta, inadequada. Mas conseguimos, eu e os outros que estavam começando a formar a rebelião, porque a gente, quando juntos nós somos mais fortes, né? E aí a gente conseguiu voltar atrás e falar, não, calma, vamos separar as coisas. Essa é a forma imperfeita delas coordenarem. Mas o essencial, vamos ficar com o essencial, que é o que a gente está recebendo. Né? Agora, na formação do Petro, que é a mesma coisa. Está ali, está 18 anos fazendo, é réu, pedindo não sei o quê. Gente, é imperfeito. É humano, é limitado. E tem hora que erra grosseiramente. Mas fulano não pode errar, ela está dando aula disso. Pode errar. Eu estou dando aula aqui é para que eu aprenda. Ela está dando aula também é porque ela ainda está aprendendo. O maior erro é a gente falar que já sabe, que já acabou, que eu já aprendi. Né? Hoje em dia eu sigo pessoas que falam desse conceito de iluminação,
E as pessoas que eu mais gosto que falam disso são aquelas que dizem que mesmo depois que acontece essa iluminação de encontro com o divino, de encontro com o ser, nós continuamos a aprender, continuamos a estar aprendendo e descobrindo aspectos dessa dimensão egóica e emocional que estão sempre aflorando. Então aqui também percebi isso, falei, não, calma, a fonte, o que vem do guia é lindo, é maravilhoso, mas a dimensão humana para organizar esses equipamentos, para organizar essas formações, para organizar, para que isso chegue até nós, cheia de falha, cheia de imperfeição, na melhor das boas vontades de cada um. Né? Se a gente não souber dar conta de relativizar essas nossas acusações, nós não vamos dar conta de seguir, de concluir nada. Nada vai ser bom o suficiente. Né? Nenhum governo é bom o suficiente, nenhuma escola é boa o suficiente. Faculdade também fiz várias rebeliões lá, não era boa o suficiente. Eu era chefe do DA, aí fazia os movimentos, porque rebeldia diante das falhas e das imperfeições. Não que a gente não possa conversar e discutir, né? Não é para passar a mão na cabeça disso e achar que a gente tem que aceitar tudo, não é isso, mas também não é julgar tudo fora porque não está perfeito e nunca vai estar perfeito. Então aqui, quando eu queria falar de Jesus, olha que bonito que o guia traz. Por que vocês acham que o homem, Jesus, atraiu tanta censura sobre si mesmo? A autoridade humana o censurava por associar-se com os humildes, os criminosos comuns e as prostitutas. Ele entendia tudo. E todas essas pessoas percebiam a qualidade de compreensão que ele possuía. Elas não se rebelaram contra Jesus porque sentiam não só a verdadeira bondade dele, né? As pessoas que Jesus os ensinava, elas não rebelavam contra os ensinamentos dele, mas porque percebiam também o entendimento que ele tinha das razões pelas quais elas eram o que eram. Elas sentiam que ele não as julgava, que andava com elas, apesar de opor-se aos seus atos e atitudes erradas. Ele conseguia até mesmo rir com elas, e rir do tipo pomposo e errado de autoridade que se orgulhava de suas leis. Esse é o tipo de autoridade pela qual vocês devem lutar para conquistar, meus amigos. Ande com alguém que se revolta de um modo sutil e você pode sentir quando você também, sem perceber, reagiu da mesma forma. Né? Vamos ver as pessoas que hoje estão se rebelando e olhar para as nossas rebeldias, né, com compreensão. Isso o outro também sentiu vagamente. Compreenda a atitude do outro, compreendendo primeiro a sua própria, rindo com ele, construindo algo em comum com ele. Não se coloque como um juiz, embora possa fazê-lo de modo inconsciente. Não é lindo? Então é isso, o guia diz: Deus é a única autoridade. Mas você, mesmo que essa não é a questão dessa palestra, Deus é a única autoridade. Nenhum de vocês está tão desenvolvido para que Deus possa se manifestar sempre. Isso acontece com todos vocês ocasionalmente, mas somente quando vocês estão desbloqueados e flexíveis. Do contrário, a voz de Deus não consegue penetrar no labirinto. Há muitas camadas de imperfeição, de medo, de insegurança e de vontade do ego para que Deus possa se manifestar.
Uma boa noite a todos.